Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos começar a nossa live de quinta com perguntas e respostas. Sem um tema específico, só respondendo perguntas e respostas, então vocês podem começar a mandar suas perguntas. Lembrando a vocês, então, que todas as quintas eu estou aqui às 20 horas para responder as perguntas que deixaram lá na caixinha, que deixaram no direct. Porém, vocês podem também estar perguntando. Aqui vai ter tem um balãozinho embaixo aqui com ponto de interrogação. Vocês podem entrar lá e perguntar. Também fique à vontade de perguntar. E aí do ladinho aqui embaixo também tem um aviãozinho que vocês podem mandar para os colegas aí, para a gente bater esse papo hoje. Vamos lá então, gente, vamos começar? Vamos começar aqui. Vamos responder essa pergunta aqui. Vamos começar por essa aqui. Quando o cliente não quer que emita a nota fiscal? Essa aqui é boa, hein? Olha, é da Bahia aqui, ó, o Prodente é da Bahia. Tem gente de todos os cantos mesmo, né? Então, vamos lá. Aí eu fico olhando os comentários, aí eu desfoco aqui. Então, vamos lá, vamos para as perguntas. Quando o cliente não quer que emita nota fiscal? Gente, primeiramente, a gente tem que entender o seguinte. Quando você não está emitindo nota fiscal, você está sonegando. E sonegar é crime. E ok, o cliente não quer de jeito nenhum. Só que se ele paga você, esse dinheiro entrou na tua conta, você vai precisar declarar aonde recebeu, de quem você recebeu. E aí como que você faz para declarar esse dinheiro se você não tem uma nota fiscal de entrada para esse dinheiro na conta? Então pode te dar problema lá na frente. Então assim, o certo é fazer sim a nota fiscal, mas a gente entende que tem cliente realmente que não queira, mas você tem que estar ciente que isso é errado, tá? Que realmente você teria que estar emitindo nota para o cliente. Mas se o cliente não quer a nota, você também não vai brigar aí por causa dessa nota fiscal, né? Só tem que tomar cuidado realmente com esse valor, porque se esse valor começar a entrar na tua conta, você não tem como comprovar da onde veio, né? Até nesse mesmo sentido da nota fiscal, é interessante assim, que o pessoal esses dias me mandaram uma mensagem de um aluno e ele disse o seguinte: Janaína, meus clientes, ninguém pede nota fiscal. Eu tô com a empresa aberta 1 ano, se eu tirei umas 2 notas fiscais, foi muito, e realmente não tenho não sei nem por que eu abri a empresa. Então vamos lá, recordando um pouco, né, do que eu falo aí para trás. Eu sempre falo que quando você está começando, é interessante você sentir primeiro. Se você está com a ideia de abrir um laboratório, você sentir primeiro como vai ser, quantos clientes você vai ter, se realmente é necessário, por exemplo, hoje, você pegar uma sala ou você alugar um lugar menor. Eu sou muito pé no chão, eu sou muito mesmo pé no chão, então eu vou crescendo de forma, consistente. Eu sempre fui assim. Né? Na minha vida pessoal, lá na confecção, na loja que eu tenho, talvez eu poderia ter crescido muito mais, mas o que eu ensino para vocês? Eu ensino o que deu certo para mim. Então, assim, tem pessoas que arriscam mais, fazem, vamos fazer e tal, e sem planejamento. E aí chega lá na frente, às vezes elas encontram umas dificuldades que nem precisaria ter. Então, como eu sou muito segura nisso, eu prefiro ir dar um passo de cada vez. Eu prefiro subir um passo, um degrau de cada vez. Então, eu sempre aconselho e sugiro para vocês. Querem abrir um laboratório? Dê um passo de cada vez. Não comecem a achar que só se você, no momento que você está abrindo, só vai ter cliente se você tiver o melhor forno, ou você vai ter cliente só se você tiver
o melhor local para atendimento. O dentista nem vai no laboratório, muito difícil. Ou se você tiver a melhor caixinha, mais despojada, a melhor panfletagem, o melhor folder. Não, gente, faça o que está no seu alcance, o melhor que você pode pagar nesse momento, o melhor que esteja no seu alcance, sabe? Porque às vezes você começa com os pés pelas mãos, você começa a querer investir em uma coisa que talvez ainda não seja o momento. Vai devagar, que lá na frente você vai sim precisar investir. E isso eu não falo para aqueles que estão no mercado há 10, 15 anos. Se você está já no mercado há mais tempo, já tem uma cartela de cliente, realmente você tem a obrigação de ter o melhor forno, de ter o melhor equipamento, de ter uma sala melhor, tudo melhor. Mas por quê? Porque você já viu que deu certo. Porque você já está há mais de 5 anos, você já viu que deu certo. Entendeu? Agora, assim, tem o pessoal que começa, já quer começar com um salto muito grande, já quer começar lá em cima. Então, eu, particularmente, Janaína, pode ser que não seja o correto eu estar falando isso, mas eu sou super a favor de começar com um passo de cada vez. Vai devagar, se planeje para você realmente saber onde você está pisando, até onde você está pisando, porque senão você fica visando muita coisa e achando que só se for desse jeito que vai acontecer, e nem sempre é assim. Se você fizer o que você pode fazer, que estiver na sua altura e fizer bem feito, eu tenho certeza que você vai plantar uma coisa, começar a construir a sua empresa de um alicerce realmente bem estruturado para que lá na frente você consiga realmente colher aquilo que você está plantando hoje. Então, não coloque os pés pelas mãos. Cuidado, gente, cuidado. Porque eu vejo muito isso. Eu vejo muito laboratório que eu fico com dó, porque o cara trabalha bem pra caramba, ele realmente é um excelente técnico, mas não consegue evoluir. Não consegue evoluir porque às vezes não tem esse jogo de cintura no lado do empreendedorismo. Então, cuidado. Eu tô aqui justamente para isso, para ajudar justamente nessa parte, porque eu vejo que já contei a minha história para vocês já sabem por que eu comecei o Protético Empreendedor, e foi justamente porque eu acompanhava o Eric nos cursos, olhava e via como era a dificuldade dos técnicos nessa parte de gestão. Então, comecem, não digo para não empreender, só que o empreendedorismo, quando você escolhe abrir uma empresa, você vai correr outros riscos. Então, você tem que estar preparado para isso. É igual você pegar seu dinheiro e investir, por exemplo, numa bolsa de valores. Você vai ganhar mais dinheiro? Vai. Só que também, se você perder, você vai perder muito mais. Então, no meu estilo conservador, vamos um pouquinho ali, ó, diversificar a carteira, digamos assim, e ficar na renda fixa, que é aquela que você tem certeza que vai render e que você não vai perder o seu principal. Então, cuidado. Comece devagar e comece com planejamento, para vocês não terem esse desgosto do empreendedorismo, porque se você começar a fazer direitinho, dá certo sim, mas você precisa fazer direitinho, tá? Foi só um desabafo por essa semana que eu conversei com essa pessoa, mas que eu acho que serve sim de lição e de conselho aí para muita gente. O laboratório não é só você ir lá e fazer a prótese. Tem muita coisa por trás disso. Então, você precisa se preparar para isso, né? Olá, então, entrou mais gente aqui, a Elaine, o Renato, o Weasley, a Fran. Então, vamos lá para outra questão. Então, faz sentido isso para vocês, gente? Coloca aí para ver se eu viajo demais, se para mim, assim, é muita utopia eu pensar desse jeito, de ir devagar, de um passo de cada vez. Fala aí pra mim o que vocês acham. Aí o Reinaldo tá falando, ó, com certeza.
Ai, que bom que vocês pensam assim também, porque eu fico muito preocupada com isso. Eu já falei também, né? A pessoa às vezes sai de um laboratório, pega o único dinheirinho que tem, vai lá, abre um laboratório e depois quer sair até da profissão porque acha que não dá dinheiro. E a gente sabe que o laboratório dá dinheiro sim, que a prótese é uma profissão linda. Eu admiro muito. Eu não sou protética, tá, gente? Não sou protética, mas eu admiro muito a profissão de vocês. Então a gente precisa ver. Sou nova por aqui, estou amando suas dicas. Ai, que legal, Jane. Fico feliz. Aí, ó, o Reinaldo já falou, já quebrei 2 vezes. É isso aí, ó. Olha o Adailton, o que você acha de sociedade? Vamos lá, Adailton, o que eu acho de sociedade? Eu acho que a sociedade, as 2 pessoas, ou todos os sócios, né? Eles precisam estar alinhados no mesmo objetivo. Isso é o ponto primordial. E precisa ter muita clareza do que cada um quer, sabe? Porque só assim vai dar certo a sociedade. Porque senão você só vai levando as coisas que um não concorda e engole do outro, e aí acaba não dando muito certo. Lá na frente acaba não dando muito certo. Então a sociedade ela só dá certo se vocês estiverem muito bem alinhados no que vocês querem. Eu sempre brinco assim, o caminho tem 2 caminhos para ir para São Paulo, mas vocês 2 querem ir para São Paulo. Isso é o objetivo final de uma sociedade, né? É a gente saber lá que realmente você tá ali sabendo aonde você quer chegar e a outra pessoa quer chegar na onde você quer também. Porque senão um quer ir para cá, o outro quer ir para lá e acaba dando o chabu. E eu vou nessa daí emendar na outra questão aqui, que é trabalho com meu marido. Trabalho em outro lugar. E meu marido quer que eu vou trabalhar com ele no laboratório. Não ganho muito bem, mas eu tenho medo de trabalhar com ele e não dar certo. Bom, vamos lá. Eu trabalho com meu marido e para nós deu muito certo. Porque o Eric também é esse que eu falo aqui, que é um excelente técnico, mas na parte de gestão a cabeça dele não tá para a parte da gestão. Mas o Eric, ele é visionário. Até eu brinco com ele que se deixasse por ele, ele abria uma empresa em cada esquina, só que assim, né? E ele tem umas sacadas muito legais, porque ele fala assim, putz, aqui tá faltando uma padaria. Aí daqui um pouco abre uma padaria ali e dá super certo. Nossa, aqui não tem tal coisa. Aí depois abre e dá super certo. Então, é muito interessante como ele tem esse tino visionário, assim. Aí junta comigo, que sou bem pé no chão, né? Então, isso me torna o quê? Um equilíbrio. Aí volta na sociedade lá, ó. A sociedade ela tem que ter um equilíbrio, né? Então, tem um que faz uma coisa muito bem e o outro faz a outra coisa muito bem, junta as 2 coisas muito boas e dá certo. Isso também é legal. Então, quando a gente fala assim, mas um pensa de um jeito, outro pensa do outro, isso é até bom, isso fica bom, porque isso potencializa, né, ali a sociedade. Só que os 2 têm que estar querendo ir para o mesmo lugar, porque não adianta um pensar de um jeito, outro pensar de outro, e ainda cada um querer ir para um lugar, aí não dá certo, né? E cada um vai para um canto e aí começa a ficar dividida, ainda mais se tiver colaborador, então, porque aí fica time do lado de cá, time do lado de lá, e acaba realmente não dando muito certo. Mas no caso aqui, também, a pessoa, ela já tem a carreira dela, ela já trabalha em outro lugar e ela tá com medo de trabalhar com o marido dela. Quando eu fui trabalhar com o Eric, eu já tinha minha loja, eu já tinha minhas coisas muito bem definidas e eu não precisava realmente sair de onde eu estava para ir para lá. Mas eu quis ver como é que era. Só que aí ele teve muita sorte, porque quando eu cheguei lá, eu gostei do que eu vi. E como eu gosto de desafio, eu falei, mas é aqui que eu vou ficar. E eu comecei a aprender como que era o dia a dia do laboratório e eu gostei, né? Como eu falo sempre para vocês, eu me apaixonei pelo mundo da prótese. Então eu comecei a entender mais
sobre a prótese e ver que o negócio é diferente, né? A empresa, eu já tinha a empresa lá de jaleco, de uniforme, mas eu sabia a parte administrativa, só que eu não sabia como que era um laboratório de prótese. E aí eu comecei a aprender realmente o que era um laboratório de prótese. Só que quando eu entrei, o que a gente definiu? A gente alinhou qual que era a função de cada um. Então, quando a pessoa vem trabalhar com você, ou sociedade e tudo, tem que estar muito alinhado também qual que é a função de cada um. O que você vai fazer no laboratório? Qual que vai ser sua função? Porque ali, quando fica determinado o que cada um vai fazer, um não entrar na alçada do outro, um não atravessar a decisão do outro, principalmente com clientes e colaboradores. Porque se deixar essa fraqueza de ver, o cliente falou comigo, eu cobrei de um jeito, chega no Eric, ele fala de outro jeito, eu perco totalmente a minha autoridade. Então, para o cliente, sempre ele vai querer falar com o Eric, porque o Eric vai sempre conceder para ele o que ele quer. Agora, a partir do momento que ele fala assim, não, essa parte é com a Janaína, ele está fazendo o quê? Está me dando autoridade para negociar e para resolver aquilo. Então, não que ele vai ser mal criado com o dentista de maneira nenhuma, não que eu vou ser mal criada com o dentista, não é isso. Só que a partir do momento que ele me dá autoridade, o dentista fala assim, mas peraí, então quem manda nessa parte é ela. Só que, você acha que é da primeira vez que vai acontecer isso? Não é. Primeira vez ele vai chegar no Eric, ele vai falar, o Eric vai falar, é a Janaína. Aí ele vai falar a segunda vez, no outro mês, aí o Eric vai falar, é a Janaína. Aí ele vai falar a terceira vez, aí ele vai falar, é a Janaína. Aí eles começam a pensar, putz, agora eu tenho que falar com a Janaína, porque é ela que manda ali naquele pedaço. A mesma coisa com o colaborador. A mesma coisa. Quando você vai delegar funções para um colaborador e você pegou uma pessoa lá para fazer de líder e você ultrapassa, você acaba interferindo no que aquele líder que você deu o poder para ele decidiu na frente dos outros, acabou. Porque ali naquele momento ele entende assim, peraí, então ele tá aqui, tá nessa figura, mas quem manda é o outro, então eu vou sempre no outro. Para que eu vou falar com esse daqui se quem vai dar a palavra final é o outro? Exceto, é claro que tudo o que a gente fala, tudo o que eu fazia, estava alinhado com o que eu já tinha conversado com ele. Então, assim, quais são as regras? O que eu vou seguir? Eu vou seguir exatamente isso, é essa linhagem. Ó, eu vou parcelar em quantas vezes, esse valor não parcela. Eu não pego mais cheque, ou eu pego cheque, ou é boleto, ou é cartão. Exatamente, já tem uma regra clara. Então, porque eu já discuti essa regra ali. Então, quando isso daí tá certo, quando o dentista vem falar, toda vez eu vou falar a mesma coisa. É lógico que a gente não vai ser engessado, porque tem algumas coisas que podem sim mudar ao longo do tempo. Tem algumas situações que podem sim abrir uma exceção. Só que eu já tenho um script pronto. Então, eu vou acabar sempre fazendo a mesma coisa e eu vou educando o meu cliente, eu vou educando o meu colaborador e nisso eles já sabem. Então, eles já sabem para quem ele vai recorrer. Então, quando é financeiro, quem vai? Quem vai falar sou eu. Então, o financeiro, quem manda sou eu. Quando é produção, eu não sei produção. Então, produção é lá. Quando é prazo, é outra pessoa. Então, assim, cada um tem que ter sua função definida para vocês começarem a rodar o laboratório de uma forma organizada. Tem que ter muito bem definido para cada um a função. A Janaína, então, só vai poder fazer uma função? Não é isso que eu estou falando. Só que se eu tenho 2 ou 3 funcionários só 3 colaboradores, cada um vai saber quais são as funções dele. Mesmo que seja várias funções, porque isso foi combinado quando contratou. Ó, você vai fazer isso, aquilo outro. Porque hoje nosso laboratório é pequeno, eu não consigo fazer que você faça só, por exemplo, o gesso. Então, de repente, você tem que fazer a plaquinha. Ou
vice-versa, sabe? Então você começa a entender o laboratório como uma forma mais de produção, começa a entender que tem os setores, que está tudo muito organizado e isso fica muito mais fácil para vocês. E nessa questão do marido e mulher, o que acontece? Além de tudo, tem a intimidade. E eu brinco até, né, lá no laboratório, a gente está num laboratório pequeno, um ambiente mais familiar, que eu brinco assim, ai meu Deus, acabou o respeito, acabou tudo, né? A intimidade é a danada do negócio. Mas, mesmo a gente tendo intimidade, a gente sabe que tem um respeito. Então, assim, o que não pode acabar é o respeito. E quando você tem marido e mulher trabalhando junto, tem que ter muito mais cuidado com isso. Porque, além de tudo, vocês podem trazer para casa. Aí, acaba prejudicando até um casamento, se você não tiver essa inteligência de separar. O que é laboratório, o que é casa. Então, chegou em casa, deixa o laboratório para lá. Até eu brinco bastante aqui. O Eric, ele tem uma facilidade de virar uma chavinha de entrar aqui e esquecer que eu não tenho. Só que como ele tem, o que é? Mulher você já viu, né, gente? Eu quase não falo, então imagina. Aí o que acontece? Quando eu começo a falar muito, ele mesmo já vai despistando, falando da coisa, pronto, morreu o assunto. Então, é isso que tem que entender, é ter realmente as funções separadas e ter o respeito. E outra coisa, foi trabalhar junto. Você não ia pagar outra pessoa para trabalhar junto ali? Ia ter que colocar outra pessoa para trabalhar junto. Então, nada mais justo do que pagar essa pessoa também para fazer. Então, talvez não seja o valor, talvez você ainda não consiga pagar o valor que um financeiro, um administrativo ou uma recepcionista teria para receber, mas um salário você precisa pagar, né? Porque a pessoa vai estar ali trabalhando e cada um tem um salário, até você como Prolabore, você tem que ter um salário, né? Porque o Prolabore não deixa de ser o seu salário. É aquele salário que você recebe de acordo com a função que você faz e do porte do seu laboratório. Não tem nada a ver com lucro, que é lá, pegou as entradas menos a saída que sobrou bolso, esquece, isso não existe. Agora vocês já têm a mentalidade que vocês têm uma empresa e a empresa não é assim que funciona, né? A empresa vocês precisam ter, ok, a entrada, a saída, e nessa saída já tem que ter o teu Prolabore, o salário da tua esposa, o salário do teu esposo. E aí, depois, o que sobra que vai ser o lucro. Aí você vai entender se aquele lucro você vai distribuir ou se aquele lucro você vai injetar na empresa para ela crescer. Aí já é outra coisa. Boa noite para os que entraram agora. Entrou bastante gente agora, né? Aí tem uma outra perguntinha aqui, referente a essa história também do Prolabore. Devo tirar Prolabore no início? Gente, aí você vem do início, você começou um negócio, você não tem dinheiro em caixa, aí você fala assim, mas eu sou dono do laboratório e eu tenho que tirar meu Prolabore, eu vou tirar 10 mil, porque lá no laboratório que eu trabalhava eu ganhava 10 mil. Ok. O seu laboratório hoje consegue te pagar isso? Talvez não seja o momento. Então, o que você precisa saber? Você abrir o laboratório, qual é o mínimo que você consegue viver nas suas despesas da sua casa? Olhar agora, quando você começa, você precisa olhar os dois. Precisa olhar as despesas da sua casa, precisa olhar as suas despesas do laboratório e olhar o que você pode fazer para viver com aquele mínimo. Nossa, mas eu virei empresário e agora eu vou ter que ficar no mínimo? No começo é assim, a gente precisa se ajustar até para rodar e você começar a entender quanto que você vai precisar para rodar esse laboratório, porque você já tem uma previsão de quanto você vai precisar para rodar. Aí você vai entender quanto que você vai poder tirar.
Ai, tá bom, então eu vou conseguir tirar, mas mesmo assim tá apertado, não sei o quê. Ok, então arruma mais cliente, faz mais trabalho, aumenta a sua produção, que aí você vai conseguir tirar mais dinheiro. Mas do contrário, não tem outro jeito. Não é, aqui a gente não tá falando, ai, não é justo. A gente nem tá falando de justiça, porque justo é a gente ganhar. A gente é merecedor, a gente merece mesmo ganhar bem e passear e comprar carro e comprar casa e fazer tudo que a gente quer. Isso é fato. Nós somos merecedores mesmo para isso. A gente tem que viver em abundância, né? Mas talvez no momento ainda não seja esse momento. Só que se você não fizer nada para caminhar para esse momento, você vai acabar só reclamando que o dinheiro, o laboratório nunca te dá nada, o laboratório não dá dinheiro, e aí você vai e só reclamando que aquilo não é legal. E aí quando você vai lá fazer o que eu falo para fazer, de separar as contas pessoas físicas da sua casa com a conta do laboratório, aí você vê, você fala, poxa vida, hein? Eu tiro um dinheirão, hein? Porque aí você tem escola de criança, financiamento de carro, financiamento de casa, viagem que você fez, sei lá, é tanta despesa que a gente arruma, né? E aí você olha e tá saindo da onde? Tá saindo do laboratório. E o laboratório não te dá dinheiro? Tem certeza? Então, por isso, sim, que tem que separar as contas para você começar a observar e ver realmente se seu laboratório está te dando dinheiro, quanto que está te dando dinheiro, se você tem que ir atrás de mais clientes ou não. Puxando o gancho para ir atrás de mais clientes, A gente escuta muito perguntar, como é que faz para captar novos clientes, não sei o quê. Mas você sabe que até me virou uma chavinha para falar isso aqui para vocês também. Às vezes a gente fica tão bitolado em ir atrás de novos clientes e aí não vê os clientes que já estão dentro do laboratório, sabia? Às vezes os clientes que estão dentro do laboratório, se vocês atendessem de uma maneira diferente, talvez mandaria muito mais trabalhos para o laboratório, ou alguns até já parou de mandar o trabalho e você nem percebeu, que começou a diminuir o trabalho e você não percebeu, porque você não tem aquele olhar ativo para os seus clientes. Então fica aí já uma tarefinha para vocês olharem todos os clientes que vocês tiveram, que passaram esse ano para trás. Ah, Janaína, mas aonde eu vou ver? Aí, tá vendo? Você não tem um cadastro de cliente? Aí você tem que ter. Tem que ir lá olhar a produção de cada cliente, ver como que oscilou, se baixou demais e entender se esse cliente tá indo ou não tá voltando ou não tá, cadê esse cliente? E começa primeiro, antes de ir procurar fora, começa olhando os de dentro. Olha primeiro os que já estão dentro do laboratório e vê se eles realmente tá ali mandando serviço, se eles pararam de mandar, se diminuíram, e começa a entender e começa a atender esses clientes. E atender no que eu falo é atender da forma que eles querem ser atendido. Não é só um atendimento que eu falo, é você entender a necessidade daquele cliente e você ver se está dentro do seu, né, do que você quer e atender esse cliente. Porque tudo bem também, de repente você olha lá seus clientes e fala assim, nossa, esse aqui foi tarde, graças a Deus, não vou nem mexer com esse. Tá tudo bem, porque eu já falei também para vocês, dá uma olhadinha e demite alguns clientes, porque tem uns que a gente gasta tanta energia e dá tanta dor de cabeça que é melhor que nem fique dentro do laboratório, tá tudo ótimo isso. Só que começa a olhar isso, fazer esse check-up aí, dar uma analisada nesses clientes e dar uma olhada se realmente vocês estão atendendo ele. Tem alguns clientes que têm algumas dificuldades técnicas que você de repente precisa, eles te dão a abertura de vocês irem lá, de vocês de repente ensinar a fazer de um jeito diferente. Tem cliente que dá abertura, tem cliente que não. Tá bom, se ele não der abertura, tudo bem. Aí você escolhe, né? Se o que ele não dá abertura, se está dificultando muito o trabalho, se você vai ficar com ele ou não.
Aí entra na parte da demissão lá dos clientes. Mas tem clientes que dão abertura. Então, comece a ser um diferencial, dar esse respaldo, né? Esse apoio para eles, esse apoio técnico, porque o técnico estuda demais e tem alguns clientes que eles não conseguem assim entender ainda qual que é a parte técnica. E aí, quando alia, né, quando está muito aliado o técnico com o dentista, o trabalho fica muito melhor, isso daí todo mundo sabe. Então, tenta começar a entender seu cliente e atender, ver se está dentro do seu propósito e atender ele da maneira que ele quer, né, para cativar e fidelizar o cliente. Ok? Tem mais uma perguntinha aqui. O salário, qual o mínimo pago quando pagamos por comissão? Salário mínimo ou salário base? Ó, nunca, jamais pode pagar menos do que um salário mínimo para uma pessoa. Isso daí é lei. Porém, tem estados que têm técnico regulamentado por sindicato e tem um salário base. Aí é no salário base, ok? Então, tem que ter muito cuidado com isso para não pagar menos do que a legislação fala. Porque não adianta, eu fiz lá R$500 de comissão, então vou pagar só os R$500. Não é assim que funciona, né? Se a pessoa tá ali por mês, né? Aí não é assim que funciona. Aí vocês têm que dar uma olhadinha nisso. Vamos ver as perguntinhas daqui. Feedback. Você acha que funcionário, para ter essas respostas do cliente sobre o porquê está diminuindo o serviço? Questionários de feedback. Você acha que funcionaria para ter essas respostas do cliente? Sim, eu acho que é uma maneira de você pegar algumas respostas. Porém, a gente tem que ter cuidado, né? Não fazer um questionário muito grande. Uns não vão responder, né? Eu acho que se você tiver abertura para trocar uma ideia, de repente, né, por telefone mesmo, e não precisa ligar só para isso, mas ligou para você e você vai, doutor, eu queria saber algumas coisas, como é que tá indo, e já perguntar algumas coisas, talvez fique mais certeiro do que você fazer um questionário. Sabe por que eu vou te falar? Igual a gente faz questionário para os alunos aqui, né? Para eu também ter esse feedback, entender tudo. Nem todos respondem, porque eu não sei, mas a gente pede, mas às vezes não tem tempo, às vezes esquece mesmo. Então, o questionário, ele vai ajudar sim, mas se você vê que não estão respondendo, uma ligação, de repente, no próprio WhatsApp, para você poder pegar essas informações e coisas sucintas. Então, você vê o que mais você precisa saber, coisas de 3, 4 perguntinhas, assim, tá, gente? Não vai também ficar perguntando, fazer tipo um vestibular lá, né? Umas 50 perguntas para a pessoa lá, ela não vai ter paciência de responder e aí ela vai responder de qualquer jeito. Então, vê o que você realmente quer saber, faça por partes, por exemplo, na parte da produção e atendimento, aí mais para frente você faz de outra coisa, e para você poder realmente ter essas respostas. Como fazer uma proposta de sociedade sendo que o laboratório já funciona? Vamos lá. Proposta de sociedade, você gostaria de saber, por exemplo, o valor, como você calcula um valor de um laboratório? Seria aí essa a questão? Se foi isso, vamos dizer assim, você precisa saber quanto tempo tem o seu laboratório. É interessante a gente falar que o laboratório em si, o maquinário em si, se você for colocar, vai dar um valor. Sei lá, eu tenho 50, 80 mil em maquinário de laboratório. Só que, de repente, seu laboratório já tem uns 15 anos, já tem uma cartela de cliente legal, funciona legalzinho, tem um fluxo de caixa legal, tem capital de giro.
aí já é uma marca reconhecida, o pessoal já conhece você, então isso daí é valor agregado. Aí é o valuation, né? Da verdade, você vai começando a colocar um valor melhor no teu laboratório. Não é só você pegar os equipamentos e virar um valor. Então, porém, assim, de repente você tá todo ferrado também. E não tem mais fluxo de caixa, o negócio já tá rodando, mas não sobra nada. Aí você começa a entrar, aí tá depreciado, né? E já o valor começa a baixar. E aí vai mais pro lado do maquinário e tudo. Porém, se você tem já um tempo, não pode desprezar esse tempo, né? Às vezes tem gente, é igual aqui, por exemplo, isso que eu estava falando lá no começo. De repente tem um técnico muito bom e de repente tem um técnico que ele é bom, mas ele não gosta, ele não quer mais ficar na bancada, ele quer ir para a área administrativa. Então aí legal, vamos fazer uma junção. O técnico, ele já sabe, ele consegue gerenciar o laboratório, ver se tá bom, se não tá, fazer triagem, não sei o quê, e de repente é uma pessoa boa para você ir lá e fazer uma junção. Então aí no valor do laboratório, realmente você precisa ir fazer alguns cálculos assim para entender quanto que ficaria para você poder fazer uma proposta de valor, né? Olá, Janaína, boa noite. Eu e meu esposo temos nosso laboratório há quase 2 anos. Abrimos uma MEI, porém sabemos que não é correto. Alguma dica para legalizar o laboratório? Por onde começar? Vamos lá. De fato, né? A gente já sabe que MEI não é para TPD, porque o TPD está regulamentado lá pelo CRO já e não está elencado na lei de MEI, que a MEI tem uma lista, né, lá de profissionais que podem abrir o MEI e TPD não está lá. Então, realmente, você está legalizada, mas não certo. Porém, você está ali, pelo menos, pagando o seu INSS e tal, então você tem uma segurança, de repente, você pensa assim, né? Só que se você precisar emitir uma nota fiscal para o seu cliente, ele não vai conseguir abater essa nota no imposto de renda dele. Então, para ele não é tão interessante assim também ter uma nota ou ter realmente uma empresa parceira como o MEI. Agora, se você já tem 2 anos no mercado, você já conseguiu ver se tá bom, se não tá, se os seus clientes já vão precisar de nota, se não vão, se você emite recibo, por exemplo, de repente já fica mais pesado, porque os valores, se tá exorbitante, assim, passando lá daquele limite permitido. Só que aí é que tá. Às vezes não, às vezes está bom do jeito que você tá, não precisa da nota fiscal, de repente você sabe que se você abrir a empresa, o CNPJ vai te dar mais custos, então você segura, correto? Não, mas você também já não está correto, então continua ali, né? Mas pode ser que dê um problema para você lá na frente, isso daí é fato, tá? A gente sabe disso, isso daí... Você também já sabe pela perguntinha, né? Você já sabe que realmente não está correto. Então, para você se legalizar, é só você abrir Você vai abrir uma ME, na verdade, tá? Aí você pode até abrir uma sociedade com o seu marido, se for o caso. Ou você abre a ME como firma individual e coloca um dos dois registrado, também não tem problema. O que vocês vão ter mais de despesas, né? Se tiver funcionário, vai ter que registrar o funcionário. Vai ter um honorário, né, do contador para você pagar. E vai ter que começar a emitir nota para você poder rodar a empresa. Só que até 180 mil por ano, você vai pagar em torno de 6% de nota fiscal. Então, isso não vai ficar tão oneroso assim para você, se você ainda nem ter tantas notas para tirar assim. Se eu não me engano, acho que dá
coisa de 15 mil por mês, não lembro aqui agora. Mas aí você não pode tirar mais do que isso de nota. Aí conforme você vai tirando mais nota, porque esses 12 meses vai correndo, não é de janeiro a dezembro, é sempre os últimos 12 meses. Aí conforme você vai tirando mais, aí a sua alíquota do imposto vai aumentando um pouquinho, então vai variando, aí você vai caindo em impostos diferentes. Então é isso que muda, tá? Agora, por exemplo, você registrou um colaborador. O INSS é descontado do colaborador. Você vai pagar o quê? O FGTS. Então, tem algumas coisas assim que você vai ter de custo maior, mas o que eu ensino? Vocês colocarem esses custos no preço da prótese, né? Isso daí, ele vai ter que estar ali. Não tem como você simplesmente começar com tudo isso de novo, com mais custos diferentes, e simplesmente ignorá-los. Não, ele tem que estar ali na composição do custo da prótese, tá? Então, assim, realmente, você sabe que o MEI não é correto, pode te dar problema lá na frente, então eu sugiro que você procure sim um contador, que ele vai fazer lá uns cálculos para você, vai te explicar direitinho se compensa ou não você abrir seu CNPJ, tá? O certo, vocês já sabem, gente, trabalhou para legalizar é o certo. Só que eu também não vou falar aqui que tem que ir. Por quê? Porque como eu comecei a live falando que a gente tem que ir devagar, talvez seja o momento. Talvez você comece e vê que não, alguns começam e nem quer mais continuar. E aí você abriu a empresa, tem que fechar a empresa, então começa ali devagarzinho e vai, mas também os que já estão aí, macaco velho, um monte de tempo, já passou da hora, né, de dar uma olhadinha e ver como é que faz para legalizar as coisas, né? Até uma questão, uma segurança aí, um pouco para você mesmo, né? Sobre funcionários que ganham comissão, se paga hora extra. Eita, essa daqui é uma briga boa, né? Entendo que não, mas de fato, porque se você já paga pela comissão, enquanto ele está ali, ele já vai estar ganhando a mais, né? Se ele vai estar produzindo a mais. Só que eu sou contra a ficar muito tempo no laboratório, tá? Eu acredito assim que a pessoa, no máximo até, por exemplo, 8 horas da noite, depois vai perdendo totalmente o rendimento, vai fazendo as coisas já não com tanta, não consegue mais fazer com a mesma qualidade, já está cansado e cansa para o outro dia. E no outro dia já vai um bagaço também e aí não tem a mesma produtividade. Então, eu acredito que é uma ilusão trabalhar muito além do horário, porque você acaba não dando conta, sabe? O corpo não... Uma vez ou outra, ok, mas todo dia, o corpo não aguenta. O corpo pede para parar. Então, eu acredito nisso, né? Então, ali, já que a pessoa está ganhando por comissão, ela vai ganhar só a comissão e não vai ganhar uma hora extra, né? Isso daí. Agora, por lei, você recebe o fixo mais a comissão, vai ter realmente vai ter a hora extra ali do fixo, né? Depois eu pergunto essa daqui, acho que eu tenho. Você teria alguma maneira simplificada para estabelecer valor de serviço? Gente, simplificada é difícil, é complicado falar para vocês que é fácil colocar o valor, né? Na verdade, o que eu penso é assim: você ficar calculando peça por peça dá um trabalho e eu nem sei se você consegue realmente mensurar. Você imagina você pegar um potinho de porcelana e você ter que colocar uma pazinha, deixa eu ir lá, vou ver quanta pazinha vai e volta, aí tem aqui, aí volta lá e coloca o líquido, é 2 gotinhas do líquido. Gente, como que a gente faz isso? Não faz, porque é muito difícil fazer isso.
é inviável, né? E eu diria que eu não sei, né? É um assunto assim, até que eu fico, poxa, será que tem gente que calcula ali certinho? Então, eu acredito que é mais pelo volume. Então, eu vou pela margem de contribuição ali do volume. Então, eu pego de peças, né? Quantas IMEX eu fiz? Aí eu fiz 10 IMEX, aí eu pego tudo que eu gastei do IMEX e faço a média. E aí ali eu consigo achar minha margem de contribuição, né? Que é o valor lá que eu tiro, pego o quanto eu cobro menos o que eu gasto e vai sobrar um valor. Aí aquele valor, ele tem que sobrar para pagar tudo o que tem de custo fixo e mais o meu lucro. E aí, se eu faço isso em todos os meus produtos, no mês lá, junto tudo, pego pela média de cada serviço que eu fiz, eu já consigo entender que eu preciso fazer lá, sei lá, eu preciso fazer 200 IMEX por mês, aí eu preciso fazer 5 protocolos, eu preciso fazer 10 coroa, aí eu consigo fazer dessa forma. Eu acho mais, se for uma maneira simples que você está falando, seria isso. É você pegar por setor do teu laboratório e fazer esse cálculo da margem de contribuição para você ver o quanto que tá, né? Não tá, quanto tá sobrando depois que você colocou o preço, depois que você tira tudo que você gasta, quanto que tá sobrando? Tá conseguindo pagar tudo? Ou quanto que você precisa produzir? Porque aí você vai no montante, você não vai na peça, porque você não vai fazer uma peça, você vai no montante. E aí, é engraçado que a gente até tem uma planilha dentro do curso que eu deixei lá meio para brincar com os valores, sabe? Você coloca o valor que você está cobrando, aí coloca lá os valores que você gastou, e aí depois ele já te dá uma estimativa de quantas peças você teria que fazer por mês. Só que ali vai dar peças como se fosse só aquelas peças você fazendo. E não é isso, né? Um laboratório não faz, dificilmente um laboratório que faz só um tipo de peça. Só que dali você consegue entender se tá ok ou não. E dali você consegue entender, peraí, olha, eu tô ganhando mais fazendo IMEX do que fazendo, por exemplo, uma faceta de resina. Então eu não vou fazer mais, eu vou fazer só aquela. E aí você consegue entender na onde que você consegue agregar mais valor e como que você consegue ganhar mais. Que de repente você coloca lá, eu faço a R$200, eu tô só que falo IMEX, né? Mas tudo bem, né, gente? É porque eu trabalho só com IMEX, mas vocês sabem que pode ser qualquer de silicato. Mas aí coloca lá, qualquer R$200, se eu coloco R$200, quanto que vai dar? Aí peraí, mas eu consigo cobrar mais disso daqui, porque tá todo mundo na minha região cobrando 350 e os trabalhos é igual, vou cobrar 350 também. E aí você sobe lá e você vê a quantidade que diminui. E cada vez que você cobra mais caro, você tem que fazer menos, isso daí é fato. Então, por isso que eu sou favorável a fazer menos e cobrar mais. Só que para você fazer menos e cobrar mais, você precisa ser melhor, né? Você precisa realmente sempre estar ali melhorando para o seu cliente enxergar que é melhor e querer pagar mais por isso. Não é verdade? Deixa eu assinar para o povo aqui entrando. Como embutir o administrativo no trabalho? Então, como que eu vou embutir o meu pagamento no valor? Quando a gente entender, a gente pensa assim, né? O laboratório tem a parte de produção. Quem produz? Produz os protéticos lá, os TPDs vão produzir. Aí a gente tem a recepcionista que não produz, de repente a gente tem a pessoa que limpa, que não produz, de repente tem o motoboy que não produz, tem o administrativo que não produz. E a gente faz o que com esses aqui? Aí é que a gente tem que estar ali nessa margem de contribuição que eu falei, quanto que está sobrando para pagar todo esse resto. E aí? Porque dentro do valor que você está cobrando, tá ali todos os seus insumos e até essa parte da produção, né? Dos técnicos tá ali, da mão de obra tá ali. Porque são
diretamente ligada na produção do serviço. Agora, e esses aqui que não estão? Eles vão então ser aqueles que vão ser pagos pelo que sobrou, ou seja, pelo que sobrou para pagar os custos fixos. É ali que tá. Então, se tiver sobrando muito pouco, você nunca vai ter como colocar toda essa parte administrativa junto. A sua margem de contribuição, ela precisa ser maior para você poder ter essas outras pessoas aí, tudo o resto, um aluguel e todo o resto que você tem que pagar, água, luz, telefone e tudo mais, que fica no custo fixo. Então, é muito importante que vocês façam esse teste, gente. Pega lá o mês que passou, pega por setor, vê tudo o que você usou para aquele setor, vê tudo quanto que você está cobrando, tira o valor, tira a mão de obra e vê quanto que sobra de margem de contribuição. Tem que sobrar mais de 50, se sobrar menos que 50 já está tudo errado. Tem que sobrar mais do que 50, e 50 eu vou te falar, vai estar justinho no negócio, né? Então a gente precisa sobrar mais. Quanto mais sobrar desse valor aí, dessa conta da margem de contribuição, melhor é. Porque aí quer dizer que está sobrando mais para pagar todos os custos fixos, senão vocês vão estar trabalhando no vermelho. Aí é que tá, às vezes vocês fazem essas contas aí e falam, poxa vida, eu tô cobrando, porque eu não sei se tem, mas pensa assim, se tiver aquela mentalidade ainda de que, eu comprei essa caneta por R$5, eu vou vender por 10, eu tô ganhando 100%, não tá. Então, assim, não ache isso, né? Você tem todo o custo dessa compra aí, né? Para poder jogar o 100% em cima. Então, não é assim que funcionam as coisas. Eu acho que aqui acabou as perguntinhas. Lá, que legal. A pessoa está falando aqui que ela tem 6 anos de laboratório e quer propor à sociedade uma pessoa do administrativo. E ela tem uma cartela de clientes. Então, isso daí é bem interessante, porque se a pessoa tem um administrativo e você é técnico, o casamento é bom, né? Porém, vê aquela parte. Vocês estão pensando no mesmo ideal ali, tem os mesmos valores? Gente, porque é muito importante vocês pensarem nessa história de valores, sabe? Às vezes a gente, até para colaborador, a gente está tão desesperado e quer pôr as pessoas para dentro do laboratório porque não tem profissional e aí esquece disso. E aí entra uma maçãzinha podre ali, estraga todo o resto. Então, assim, aí às vezes alguma coisa que era para ser bom acaba sendo ruim. Então, só tenha cautela nisso, né? Ver se a pessoa quer realmente a mesma coisa que você, tá lá no mesmo objetivo, tem os mesmos valores, né? Os mesmos valores fortes. Converse, alinha tudo, marca tudo e nunca deixa de alinhar, nunca deixa de conversar para não perder isso. E tudo, não deixa nada engolir, sabe? Vai engolindo. Não, converse, porque é o melhor caminho. Lá, a Kelly tá falando, a sociedade não é fácil não. 2 cabeças pensando diferente. Justamente. Então, por isso que tem que ser muito bem alinhado. Sociedade é igual casamento. E aí a gente vê também muito casamento que na época que tá namorando, tá tudo bem, né? Aí depois casa e aí vira um inferno na vida da pessoa. E a sociedade também pode ser assim. Mas por quê? Porque lá, enquanto tá namorando, você consegue ainda dar uma disfarçada nas coisas. Aí depois, minha avó dizia, né? Quem come o sal junto que sabe como é. Então, aí você acaba vendo que não era isso que você queria. Então, é isso que é bom, realmente, você sempre tá ali conversando e alinhando sempre muito bem as expectativas. Nota tudo, conversa com ata, faz pauta, reunião
dia tal, foi discutido isso e isso, assina, e sabe, sempre assim, muito claro, né? É lógico que vai ter dias e dias que tem, que não é, que nem tudo são flores, né? Vai ter discussões, mas discussões sadias. Se vocês começarem desse jeito, vai ter pelo menos discussões sadias. A Kelly tá falando, ó, sempre um bonzinho e o outro é carrasco. Sim, sempre. Mas às vezes o outro precisa assumir o papel de carrasco porque o outro é bonzinho demais, Kelly. Então, também tem isso, né? Oi, Vera, eu vi você, viu? Beijo. Vamos lá, então. Não sei calcular o gasto da parte acrílica e como precificar. Tem um fluxo de trabalho mais bom, mas estou sempre trabalhando no vermelho. Fran, o ideal é isso, é você separar. Coloca aí suas despesas direitinho, vê o porquê que você está trabalhando no vermelho. Tenta pegar tudo o que você fez no mês, tudo que você gastou, tira, coloca lá o que você fez, tira o que você gastou e vê como é que tá essa margem de contribuição para ver se não tá já furada logo de cara. Aí você vai começar a entender que talvez são os preços, né, que não estão de acordo. E aí dessa forma você consegue. Gente, para eu explicar, para formar um preço numa live é praticamente impossível, né? Porque não é uma coisa tão simples assim. Mas fizer desse jeito que eu falei, vocês já vão ter um norte, pelo menos de saber se está certo ou se está errado. Se tem que subir ou se tem que abaixar. E aí vocês vão começar a entender melhor. Trabalho sozinho, mas graças à dica de vocês eu instalei sistema e tento lançar tudo. Olha que legal, Washington. Fico feliz em saber. Gente, e é muito legal isso mesmo, esse feedback que vocês me dão, de que realmente vocês estão mudando por alguma coisa que escutaram de mim, assim, sabe, de alguma dica. Isso é muito gratificante mesmo, porque o meu foco sempre foi num laboratório pequeno mesmo, num laboratório, naquele laboratório que realmente não sabe para onde ir, sabe, não sabe o que está fazendo errado, não sabe para onde correr. Então, o que eu falo para vocês, eu tento usar a linguagem mais simples possível, de uma maneira mais simples possível para vocês entenderem, para fazer as coisas do modo que precisa ser feito, sabe? Sem inventar muita firula, lógico que tem os jeitos, né? Consultorias, os administradores fazem de uma forma bem mais complexa, mas eu quero ensinar vocês a olharem primeiro para os números de vocês, porque se vocês tiverem que procurar uma consultoria, procurar alguém para fazer, vocês já têm a noção do que vocês querem. Porque quando a gente não sabe nem o que está errado, a gente não tem consciência do que precisa mudar, a gente não muda. Então, assim, o que eu trago aqui para vocês, e eu vou continuar trazendo, toda quinta-feira eu vou estar aqui para bater esse papo com vocês, para justamente isso, para vocês começarem a tomar as consciências disso, sabe? Começar a virar a chavinha para vocês melhorarem, para a gente estar ali, ó, todo mundo nadando na mesma maré, sabe? Na hora que a maré sobe, todo mundo sobe. E é isso, eu preciso que vocês venham comigo e realmente mudem, né? Virem a chavinha mesmo, para poder ver que realmente o laboratório é lucrativo, que realmente dá para ter uma vida confortável, para vocês terem vida, né? Além do laboratório, não é só trabalho. Tem lazer também, tem família, tem todo o resto. Beleza, pessoal? Tudo jóia? Então, vamos encerrar por aqui? Suas dicas são excelentes, eu também trabalho sozinho, estou aprendendo a lidar com as finanças agora, depois de anos usando tudo para mim, agora que estou focando no laboratório. É isso mesmo. Tá vendo? Depois de anos usando tudo para mim. Deixa sim, vou deixar gravado, tá? Vou deixar gravado aqui e lá no YouTube também. Quem não segue a gente lá no YouTube, vai lá, segue também a gente lá,
que lá a gente deixa tudo na íntegra, tá bom? Toda quinta-feira, então, aqui com o tema aberto, com perguntas e resposta. Kelly, o João Marques entra em todas as minhas lives. Você acha? Eu sou chique. Agora, eu sou chique ou ele que é chique, né? E a gente ainda tem que marcar uma live, eu e o João Marques. Mas a gente vai fazer. Eu não esqueci não, tá? Mas, gente, mas tem muita gente chique, viu? O pessoal entra, sai, o pessoal tá aqui sempre presente aqui com a gente. Isso é muito legal também, muito gratificante. Todos vocês, né? A presença de todos vocês para mim é muito, muito legal. E eu quero que o que vocês façam agora, gente? Se tiver mais alguma questão, alguma pergunta que vocês querem que eu responda, já vai lá no direct, já coloca no direct que a gente já responde na próxima quinta-feira, tá bom? Não deixa de fazer sua perguntinha não, coloca lá, que o horário estipulado já tá passando por aqui, para não ficar uma coisa também muito maçante. E eu tenho também as minhas filhas aqui, vocês têm a casa de vocês aí, então a gente precisa dar continuidade na vida aqui também, né? Mas assim, combinado, então, na próxima quinta a gente tá de volta, e se vocês tiverem as dúvidas, já manda lá na caixinha, lá no direct, que eu vou respondendo, tá? Um beijo para vocês, boa noite, bom descanso e até quinta que vem. Tchau, tchau!